Fala, rapaziada. Estamos com mais um podcast aqui. Ó, lembrando que agora, toda segunda e quinta. E não esquece de se inscrever aí, não. Fala aí, meu parceiro PT. Falou, rapaziada. 01 sobrevivente na área. Grande Câmbio. estar com todos aqui, né? Agradecendo a Deus primeiramente, né? Por esse projeto maravilhoso, né? Que Ele é o cara mais lento. Alcançando muita gente, né? E estamos aqui hoje com uma pessoa especial. Fala aí, Robinho. É isso aí, pessoal. Desde já, convidando a todos vocês aí para se inscreverem no canal, darem o seu like, né, compartilhar o vídeo e ativa o sininho, hein? E como sempre, né, cara, cada vez melhor. Entrevistas bombásticas que vão fazer você refletir na sua vida e um aprendizado sobrenatural. É isso aí. Hoje nosso convidado é um cara também especial pra gente receber ele aqui. E um amigo, né? É um amigo da antiga mesmo, cascudo. Tá na faixa de 50, não, é da antiga. Ele pinta o cabelo? Ele pinta o cabelo não, né? O cabelo não. Não, ele não pinta o cabelo não, parece que pinta não. não, né? Então é o seguinte, se apresenta aí, meu amigo, Saulo. Meu nome é Saulo de Sá Silva, sou bacharel em Direito, fiquei preso por 12 anos. Estou aqui para dar uma contribuição. Você ficou conhecido também por... Te deram um apelido. A imprensa me deu um apelido de Barão do Pó. Na Rocinha me chamava por Robinho ou Pinga. E se for procurar por aí, vai encontrar Saulo da Rocinha também. É verdade. Saulo, quantos anos você tem hoje? Teu estado civil? Teu time de coração? Isso aqui é uma pergunta que um amigo nosso gosta de fazer essa pergunta. Conta um pouco da tua história de infância, como é que foi tua caminhada, entendeu? Eu tenho 49 anos, meu estado civil, eu sou casado, muito bem casado, sou torcedor do Fluminense, campeão da Libertadores, Isso é bom. atual campeão da Libertadores. Tem filhos? Tenho 3 filhos e 3 netos. Maravilha. Saulo, tu foi criado... Tu não foi criado na Rocinha, né? Tu pegou uma fama da Rocinha ali, mas você é criado na Tijuca, né? No Rio Comprido, né? Eu sou cria do Turano. Eu fui criado ali mais na parte baixa do Turano mesmo, na Aureliano Portugal, na rua Aureliano Portugal. Ali é o 117, ali embaixo? Não, é Matinha. Matinha? Parte da Matinha. Mas eu posso dizer que fui criado no mundo mesmo, porque na minha infância, como meus pais eram muito envolvidos com crime, a gente vivia viajando, fugindo mesmo da polícia. Então, fui criado pelo mundo ali. No Turano eu tive mais contato, né? Na minha vida. Contato. Tua trajetória ali no Turano, então, foi uma trajetória vendo o crime também? Porque você falou que tua família tinha envolvimento e tal, essas coisas assim? Na verdade, assim, eu tinha o crime e vivia dentro da minha casa, né? Meus pais, meu pai praticava todos os tipos de crimes, estelionato, assalto, sequestro, tudo isso ele era envolvido. A minha mãe funcionava como suporte a ele. Meu tio também, muita gente da minha família envolvida com crime. E a gente perambulava aí pelo país inteiro, praticamente. E o crime no morro mesmo, eu não vivenciei mais como personagem mesmo. Quando eu me envolvi com o crime, que eu passei a ter envolvimento mesmo com o crime, que aí eu vivenciei o crime de fato. Mas antes o crime era dentro da minha casa mesmo. As coisas que acontecem dentro da casa. Já tinha uma escola, né? Eu sempre digo Visual, isso, que eu, caso, assim... Desculpa. Assim, da minha família, dos meus irmãos, tudo, eu acho que eu era o único que era resistente ao crime, que resistia, que era revoltado com isso. Sempre fui muito revoltado com minha família estar envolvida com aquilo ali. Porque perdi convivência com meu pai, perdi convivência com a minha mãe por causa do crime, né? Meu pai ficou 2 anos, depois de mais 7 anos preso. Então, a minha infância foi marcada assim por isso. Por eu estar visitando meu pai na cadeia mesmo. Eu, com 12 anos de idade, eu já visitava meu pai na cadeia e ia pra cadeia sozinho.
É difícil para as pessoas entenderem isso, mas é numa outra época. Meu pai trabalhava na cadeia também, então ele tinha, né, uma certa facilidade ali na administração. E eu, todo domingo, eu visitava meu pai na cadeia sozinho, ali no Galpão da Quinta até, numa outra época. E eu era muito revoltado com o crime mesmo. Eu achava que eu estudando, eu sempre acreditei nisso, que eu estudando eu ia reverter isso. Eu ia mudar essa pecha que estava declarada ali na minha vida. Saulo, os seus pais ainda são vivos? Não são vivos. Minha mãe faleceu agora, meu pai faleceu, eu estava na cadeia. E minha mãe faleceu agora na quarta-feira de cinzas. Nessa última quarta-feira de cinzas. Nossos pêsames, meu irmão. Pô, perdeu tua mãe agora, né? Quarta-feira de cinzas. Ela esperou passar o carnaval para ela não estragar o carnaval de ninguém, né? Pô, igual o Bezerra da Silva fez. Concluiu a missão dela, né, cara? Concluiu. Assim, eu não tive a convivência que um filho deveria ter com a mãe, né? Porque quando meu pai foi preso, a segunda vez que ele foi preso, a gente estava morando numa cidade de veraneio lá em São Paulo, em Praia Grande, numa casa de temporada lá. Estava eu e meus 2 irmãos. Eu tinha 7, meu irmão do meio 8 e o outro 9. E ela, com a notícia da prisão do meu pai, ela simplesmente foi embora. Deixou as 3 crianças ali e foi embora. E tchau e benção. Deixou uma panela de arroz ali e foi embora. Aí chegou uma senhora que ajudava ela, pegou o fogão que tinha na casa, vendeu o fogão, trocou por comida, comprou comida com aquelas coisas ali. E a gente ficou ali à própria sorte. Eu acho que eu fiquei por uns 4 anos, assim, mais ou menos. 4 ou 5 anos. Eu tinha 7 anos de idade, então a percepção não é tão clara, né? A lembrança também não é tão forte. Mas dali essa senhora levou a gente para uma comunidade que as casas eram todas de madeira. Para se ter uma ideia assim da precariedade daquele momento ali. Não, em São Paulo, em Praia Grande. E aí depois de 4, 5 anos assim, aí eu retornei ao Rio de Janeiro. Que aí eu já estava com 11, 12 anos. Que aí eu comecei a ter contato de fato com meu pai. De verdade. Isso no Turano? Aí eu já fui morar no Turano de novo. Voltei pro Turano. Ali na Aureliano, Portugal. Fui morar com meu tio ali. No caso ali, aí já iniciou a tua adolescência, né? Vamos dizer, tava iniciando a adolescência ali, né? Era uma criança, na verdade, eu era uma criança. Minha mente era de criança. Até os 17 anos, assim, eu acho que minha mente era de criança mesmo. Sim. Mas aí eu comecei a visitar meu pai e nessa época que meu pai estava preso, ele também, em 80 e pouco, também tinha outras pessoas ali presas com ele, né? Até bandidos que depois ficaram mais famosos aí. Já morreram? Na mídia. Não, que tá preso. Estão presos. Aquele lá da Beira-Mar, por exemplo, ele ficou preso com meu pai ali. Eu conhecia ele ali, ele tinha 18 anos de idade. E a família dele dormia na minha casa. A primeira esposa dele dormia na minha casa. Então a gente tinha fazia parte da minha família. Tá junto com bandidos, com criminosos. Isso aí sempre fez parte da minha família, isso. Normal, comum. Mas eu relutava. E eu achava que no estudo eu ia conseguir. E eu estudei, tentei, trabalhei também. Você começou a frequentar a escola com quantos anos? Porque você tinha essa divergência entre pai e mãe, assim, e tal, né? Eu, na verdade, assim, a minha vida oscilou muito entre o normal, o que deveria ser o normal, e, infelizmente, a nossa vida, que vocês aqui também têm testemunhos sobre isso para dar. Mas eu falo, quando que você começou a se interessar pelos estudos, assim, quantos anos você estava lá? Quando a minha percepção começou a aumentar, que é na pré-adolescência, o mundo começa a crescer pra gente. Então a gente começa a ter uma percepção maior da vida e você começa a entender certas coisas do mundo mesmo, a olhar o mundo de outra forma. O mundo cresce, né? A gente sai da infância, o mundo cresce pra gente. Então quando essa percepção chegou, acho que foi pelos 12, 13 anos de idade, por aí,
eu me interessava muito por assuntos políticos, assim, de militâncias políticas e tal. Até por causa da escola mesmo, a formação da escola mesmo. Eu tive professores excelentes, né? Uma professora de geografia que ela tocava muito nessas feridas da política, do racismo. Então eu tive contato muito cedo com isso. E isso era objeto de debate dentro da minha casa, com meu tio, que era totalmente, né, contrário. E a gente debatia muito sobre isso. E eu aprendi muito com esses debates também, embora seja marcado por muitos momentos ruins, né? Mas eu aprendi muito e eu buscava estudar. Eu ficava madrugadas estudando, às vezes, para passar numa prova de concurso, para uma escola boa, com alguém cheirando do meu lado, uma indolação. Indolação, para quem não sabe, é o preparo ali, né, para venda, né, da substância. Do varejo, né? Do varejo. E assim, dentro da sala da minha casa. Então, a minha vida, assim, era uma troca absurda de momentos diferentes um do outro o tempo todo. Eventualmente a gente estava morando em Copacabana, mas não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha nada dentro da geladeira. A gente estava morando numa mansão, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. E eventualmente a gente estava morando numa comunidade, na favela mesmo. Vocês eram andarilho, né? Andarilhos, isso aí. Que é uma maneira pejorativa de se falar hoje em dia, mas a gente era de fato andarilho mesmo. Meu pai vivia correndo, pé na porta, a polícia tá chegando. Você vê que meu pai, ele colocou meu irmão para viajar para a Europa, para levar, né, as coisas lá para vender. Meu outro irmão já foi preso com meu pai junto também. Então meu pai não via o crime como uma coisa reprovável. Ele via que era a oportunidade que a gente ia ter. O teu pai não teve estudo? O teu pai não teve formação de nada? Meu pai era muito inteligente. Eu não sei o contato que ele teve com o estudo. Ele falava que fez até o ensino médio, hoje ensino médio. Ele estudou até o ensino médio. Ele não tinha essa valorização à educação, não valorizava a educação. Para ele, tanto fazia se eu estudasse ou não. Eu lembro que no meu aniversário, uma vez meu pai me ligou e falou: tem um presente para você. Fala que eu nunca te dou presente. Vai chegar um cara da Bahia aí, ele traz sempre aquela substância que as pessoas gostam de fumar. E esse cara, ele traz 80 quilos, de 15 em 15 dias ele vai trazer. E você que vai vender para ele. Quer dizer, então teu pai estava te incentivando a entrar pro crime mesmo? Sempre, mas não é incentivando de uma maneira ruim. Eu não vejo de uma maneira ruim. Ele achava que era aquilo ali. O meio de ganhar dinheiro que ele achava certo era esse. Porque realmente a vida também, quando a gente é pobre, a gente nasce na comunidade, nossos direitos são todos subtraídos mesmo. As nossas defesas ficam poucas mesmo, são poucas mesmo. A maioria é pouca. Quando tem defesa, né? Quando tem defesa. E assim, a oportunidade que você tem é de sobreviver, né? É de sobreviver. E tem gente que não se conforma com apenas a sobrevivência, com você trabalhar, acordar de madrugada e trabalhar, chegar de noite e viver de assim, operário, né? Vida de operário, nada demais, nada contra. Mas tem muitas pessoas que não se conformam. Meu pai não se conformava com isso, com o que a sociedade tinha para oferecer para ele, embora ele já tivesse trabalhado como cobrador de ônibus, trabalhou em fábrica, trabalhou na construção de Brasília também. Meu pai ajudou na construção de Brasília. Mas ele não via a vida dele dar passos para frente. Ele não via condições de criar os filhos dele com o mínimo de dignidade. A educação para os filhos de qualidade, dar uma qualidade de vida mínima para os filhos. Mas você acha que ele conseguiu, com esse meio de vida que ele achava certo, fazer alguma coisa boa pela família dele, pelos filhos e tal? Você acha assim, na tua visão? Cara, eu lembro... Você falou que mudou, estava em Copacabana, não tinha passagem. Daqui a pouco você estava morando numa mansão, não tinha isso. Aí vocês voltavam para a comunidade. Então, como teu pai via a vida dessa forma, se ele mesmo não estava vendo que não estava evoluindo, né? Ele não teve... Ele não teve... Ele não teve essa... Estou escutando ele, meu amigo. Ele não teve esse discernimento, né, por assim dizer. E assim, eu
Impossível parar para julgar meu pai, impossível. Ou a minha mãe também, que fez o que fez. Impossível parar para julgar a eles. A pessoa, muitas das vezes, ela se agarra no que pode e no que conhece. No que tem. No que tem. Acho que vocês aqui, nós todos estamos aqui por causa disso. Com certeza. Porque, tipo, a sua história é quase um pouco igual à minha, porque eu fui também nascido ali no meio do negócio, vendo as coisas, tal. Só que eu já tinha aquela... Você não aceitava, eu já tinha aquela mentalidade que, pô, você é assim, vou fazer também. Eu relutei, assim... Não sei se isso foi bom ou foi ruim, de eu ter relutado. Não sei. Tem várias pessoas vão dar várias opiniões, mas eu não sei se isso aí foi bom ou foi ruim. Mas eu relutei durante um bom tempo. Eu estudei em escola pública, então... Todo mundo que estudou em escola pública sabe que as escolas públicas boas, as federais do ensino médio, elas não são destinadas a quem estuda em escola pública, ao pobre. É destinada a quem tem condições de fazer um curso, estudar numa escola boa para se preparar. Então eu busquei preparação e eu tinha muita revolta por causa disso. Eu era muito revoltado por causa disso. Por que eu estudei 8 anos numa escola que não deixa eu continuar a estudar numa escola pública federal, que era o melhor ensino na época? Quer dizer, você então se torna ali um cara que lá na frente você se tornou um cara... Você usou a tua inteligência pro mal, né? Porque a gente não pode falar que... Não acredito A gente nisso. não pode falar que um cara que trabalhou, que mexeu com o tráfico, não trabalhou pro mal, porque é a realidade. Claro que a gente entende que é uma realidade que o cara se vê dentro de uma selva e vai caçar com aquela arma. Mas o podcast aqui, a gente passa que o crime não compensa. Pra gente que tirou tempos... Igual eu, o Patrick, o Robinho, o Fábio, a gente prega essa parada aqui, entendeu? Da dificuldade que a gente passou dentro do cárcere por causa do crime, entendeu? Então a gente sempre tá passando uma mensagem para quem tá no crime, porque tem uma opção sim, uma segunda opção de vida, para poder largar o crime, se quiser também, entendeu? Por jovem não entrar. Essa é a nossa visão aqui. Eu creio muito, Saulo. Eu creio muito, né? A mente que eu tenho hoje não é que eu tinha quando eu tinha 18 anos, 23 anos. Né? Eu chegava em casa, só quem passa sabe o que é. Chegar em casa, tu abre a geladeira, só tem garrafa d'água. Aí minha mãe, no caso, falava, ó, vou trabalhar, tiver com fome, come no mercado. Por aí. Eu tava no mercado, pegava queijo, essas paradas assim. Comia dentro, não rouba, come no mercado. Então, e a gente... Agora já é furto isso também. E eu, meu irmão, a gente tinha cara de playboy, não. De vez em quando rodar, tomar um pescoção, sai daqui, moleque, pá. Não tinha aquele lance de ir lá na padaria, não, na parte que vende os frios, né? 100 gramas de mortadela. Não, aí fica dentro do mercado comendo, pega o pão, já abre, já põe, já joga. Aquele restinho ali do frango assado. Restinho do frango assado, aqueles pedaços que eles não colocam. Né? Então, a pessoa vai se agarrar no que tem. E eu creio muito no que? Hoje em dia a gente já tem mais. Antigamente a gente não tem. Nós temos a mesma idade. Eu, tu, ele, né? De que? Informação. A pessoa chegar, tipo eu, pros meus filhos, ó, rapaz. Não faz isso. Não ó, tu tá vendo aqui, tu nasceu dentro de Bangu, tu vai vir por esse caminho, vai acontecer igual aconteceu comigo. E às vezes nem acontece, que quantos filhos de amigo aí que perdemos, né? Perdemos. Muitos. Lá em Bangu 1 ficava vários. Dentro da minha cela eu... Pô, só porque as crianças, o que elas vê... Ficava conosco. Elas acham, pô, não, o cara tá ali, tá normal. Isso aí é um assunto bem... Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu ia até apresentar um trabalho na faculdade sobre esse assunto. Eu acabei não apresentando porque eu não tinha tempo para elaborar ele direito. Um assunto bem... que complexo, né? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que 70% dos filhos de presidiários serão presidiários. Olha que dado horrível. Vão herdar, e né? eu sou um desses. Não. Eu sou um desses. Porque eu vivi no sistema penal, eu visitava o meu pai, depois eu passei a visitar o meu irmão também, mais velho, que foi o primeiro a ser preso, infelizmente. Eu visitava, então eu tinha contato com aquele mundo ali. E eu acho que a gente peca nisso, a sociedade tem que olhar para essas crianças. Já que o preso, eles querem tratar como se fosse
um monstro mesmo, uma pessoa... Que nem você falou agora, Alex, sobre mal. A pessoa trabalhou pro mal, fez o mal. Eu acho isso daí... Não é isso, eu discordo. Eu discordo disso porque não existe só o mal. Você não está ali no tráfico... só estou complementando mesmo, não é totalmente discordando do que você fala, não. É porque você também, no tempo reduzido, você colocou o que dá para colocar nesse tempo. Mas você olhar para aquilo ali e falar, o tráfico, o crime é uma coisa má. A gente transforma naquilo ali num monstro que não existe. Não é um monstro, são pessoas normais, comuns que estão ali. São pessoas que têm o lado bom e têm o lado ruim, como qualquer pessoa da sociedade. Uma pessoa pode estar pensando que está fazendo bem na sociedade, ser um cidadão de bem, e ela pode estar proliferando mal também. Sobre o crime não compensa, ok, tem várias coisas ruins que o crime leva você de consequência, várias consequências ruins. O crime não compensa. Eu queria muito falar isso para o jovem, que o crime não compensa. Não vai porque o crime não compensa. Mas como que a gente vai falar para o jovem isso se os piores criminosos vivem bem, são os políticos? Eles vivem bem, morrem com 90 anos, 97 anos, cheios de saúde, bronzeados, com os filhos todos encaminhados nas faculdades melhores do mundo. E eles praticam crime 24 horas por dia. A gente sabe disso, a gente conhece isso. Isso não é um monstro que a gente está criando. Então, como que a gente vai falar isso para o jovem? Que o crime não compensa? A gente fala, te dá um testemunho aqui, às vezes de sofrimento da gente, que a gente sofreu. A gente perdeu muita gente morreu. A gente viu muitos amigos nossos morrer de maneira horrível, até terrível. Assim, gente que tem competência, que teria competência para alcançar a felicidade da família dele e não conseguiu, perdeu a vida. É um caminho horrível mesmo a seguir. Mas muitas vezes mesmo, é o único caminho que tem. É o único caminho que oferece. É o caminho mais fácil que tem. Mais fácil, aparentemente, né, na entrada, né? Porque não tem nada de fácil nisso. Saulo, deixa eu cortar uma palavra aqui rapidinho. Você havia dito que durante muitos anos da sua vida, você tentou relutar contra uma coisa que você não conseguiu lutar contra ela. Eu vou te falar o porquê que você não conseguiu. E muitos não conseguem até hoje. E muitos dessa pesquisa de 70%, o mundo ele sempre vai querer tirar essa palavra aqui do caminho dos acontecimentos. A Bíblia diz o seguinte, que Deus ele abençoa gerações, como infelizmente ele amaldiçoa gerações. Muitas das vezes, por você ter virado a pessoa que você virou, foi porque aconteceu uma maldição hereditária dentro da tua família. Isso eu posso falar com toda a propriedade, porque isso aqui me garante. Então, de repente, o meu filho, se a maldição não tivesse sido quebrada na minha vida, o meu filho poderia ter se tornado um traficante. Porque o mundo ele vai achar diversas justificativas para dizer para você e para mim que o pobre, branco, negro ou favelado, ele é obrigado a virar traficante. Ele é obrigado a virar bandido. Não. A Bíblia diz, pais, ensinem os seus filhos o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dos seus caminhos. Por você ter aprendido caminhos, como eu aprendi caminhos também, não é que foi bom aos meus olhos, não. Mas nós lutamos contra algo maior do que eu e você, contra principados e potestades, coisa que eu e você não temos força, a não ser quando nós buscamos um entendimento, um conhecimento, para que os nossos filhos não paguem pelos nossos erros. Você já deve ter visto muito, como o Patrick, todos nós vimos aqui, o Alex, quantas mães amaldiçoaram seus filhos. Esse, quando crescer, vai virar bandido. Olha o poder da palavra. Essa, quando crescer, isso vai virar isso, aquilo, outro, vai virar... E viraram, sabe por quê? Porque o mundo foi criado através da palavra. Então, a medicina, as escolas vão querer nos ensinar que a teoria é uma, mas na realidade a prática é outra. Então, meu irmão, quando a gente fala também sobre aqui que o crime não compensa ou não compensou para mim, para ele, para todos nós aqui, nós falamos daquele crime cuja qual, você falou muito bem, o crime que mais mata é o político, porque ele pega uma verba da saúde
e mata diversas centenas de pessoas ali e não vai preso. É um respirador, é uma vacina, é um transplante de órgãos, mas a arma na mão de uma pessoa que não sabe nem a potência dela, o que ela pode fazer, ele é capaz de destruir várias famílias. Eu acredito que erroneamente, no nosso passado, nós fizemos muitas pessoas chorarem e choram até hoje. Mas hoje nós entendemos o seguinte, para mim não compensou, no sentido de, às vezes, eu passar por uma pessoa e saber que aquela pessoa hoje não tem o seu pai, ou não tem o seu irmão, porque ou eu vendi alguma coisa que pode ter tirado a vida daquela pessoa, ou indiretamente eu fiz parte de algo que pode ter causado isso, como qualquer um de nós aqui. É só para organizar, porque a política, a gente sabemos como a política funciona. E o nosso meio que nós vivemos no passado é um meio cuja qual nós entendemos também dessa forma. Quando a gente mistura política com tráfico de droga, meu irmão, vai dar um bolo grande. É conversa para 5 horas de podcast. Concorda, meu irmão? Verdade. Continua aí, meu irmão. Vamos lá. Eu, assim, acho muito legal isso. Não sei se você se converteu dentro do sistema penitenciário, não sei. Não, foi quando eu saí Quando saiu. Eu acho, assim, eu não acredito na maioria das coisas que são ditas em relação à religião. Eu não acredito muito. Mas o que eu já vi na prática, mesmo nessa minha vida aí, o único lugar que eu vi mudar, transformar as pessoas foi na religião. Sim, sim. De verdade. Sim, de verdade. Sim. Eu vi pessoas que, assim, vestidas do mal, dos pés à cabeça. Deus tem esse poder, uma pessoa, né, cara? conhecida no morro como uma pessoa horrível, ruim, o tempo todo, que vive embriagado e assassinando as pessoas. Eu, quando era criança, eu vi isso. E depois eu vi a pessoa vestida de amor. De amor, você vê a pessoa é outra, não é aquela pessoa que está ali. É outra pessoa que está ali. Isso aí eu já vi mesmo. E eu acho que isso parte muito mais da pessoa, do que está dentro, né, dela, independente da religião, de estar seguindo Jesus Cristo, Buda ou o Espiritismo, independente. Ela quer mudar. Ela vai lutar para mudar. Consegue, vai tentar. Consegue. E não são todos que conseguem. Infelizmente, não são todos que conseguem. Eu não acredito em várias coisas aí. Eu discordo de várias coisas também. Mas tu acredita em quê, assim, irmão? Assim, qual a tua fé? Eu acredito... Você tem fé em alguma coisa, assim? Porque tem gente que é ateu. A gente tem vários amigos que é ateu, que fala que não acredita em Deus, não acredita em nada. Eu não sou ateu. Eu acredito que tem uma força que sobrenatural deve ter criado o universo. Certo. Sim. Uma força que não é uma pessoa invisível como Deus. Entendi. Não é uma pessoa que a gente... Não acredito nisso. Eu não acho viável. Eu percorri um caminho que foi... Eu fiz licenciatura em matemática e quando a gente tem mais contato com essas abstrações da vida, do mundo, fica mais difícil da gente entender ou acreditar no sobrenatural, como vocês aí dizem. Sim. Eu respeito, acho lindo isso aí, porque eu já vi transformações acontecerem, mas eu acho que é mais pela pessoa mesmo. E a pessoa acreditar, se você acredita, é daí que vem todas as religiões, todas. Se você acredita que aquela imagem ali, você vai sentar nos pés daquela imagem, aquela imagem vai te curar, tem várias pessoas fé, né, cara? que foram curadas assim. Quando você exerce uma religião gosta de querer diminuir a outra. O problema da religião hoje em dia, eu vejo, que é as pessoas querendo entrar na religião para subjugar o próximo, para dizer que é superior ao próximo por causa da religião. Não pode ter guerra, né? Não pode ter guerra. Verdade. O que acontece? Eu vinha de uma linhagem assim, candomblé, né? Era ogã e tal, né? Eu era uma pessoa meio violenta. Não por causa disso. Não por causa disso. Não por causa disso. Porque a pessoa, né? E também o ritmo que a gente vê antigamente, você sabe que era mais violento, o crime, né? Então, sendo que eu na Federal, eu tive um sonho. E eu vi Jesus.
Em Bangu 1, quando o dia que eu fui para Bangu 1, eu chamei minha mãe era quase mãe de santo, né? Levava a gente desde 11 anos e tal. Eu era Ogã, chamava de Ogã, né? Ficava batendo tal. É isso. As pessoas me pagavam para me ir, né? Até depois de eu já dono, né? Líder do tráfico, eu ia nas macumbas, né? Nas festas e tal. Sendo que quando eu fui para Bangu 1, eu comecei a ler o livro. Não, eu li o livro em Bangu 3 ainda. Fundamento das religiões. E religiões, religar a Deus, quer dizer a religião, né? Sendo que quando eu li a religião que eu seguia, eu já fiquei um pouco, da África e tal, larguei. Quando eu cheguei em Bangu, eu comecei a ler esse livro aqui. Aí que eu tô te falando, eu tô falando de religião mais. Estou falando de Jesus Cristo. Quando eu cheguei na Federal, que foram meus piores, onde eu conheci cadeia, porque eu passei 14 anos, né, em Bangu, né, no complexo de Bangu, e fui para Penitenciária Federal. Ali eu conheci cadeia. E aquilo dali torturou minha mente, ao ponto de eu tentar até tirar minha própria vida, né? E o espiritual entrou ali, pro mal. Quando eu pensei, vou tirar minha vida, Satanás falou na minha mente. Real. E depois, aí eu não consegui fazer o que eu tentei, né? Não consegui. E depois de algumas semanas, eu tive um sonho. E esse sonho entrou Jesus, né? Ele falando comigo, ele me mostrou uma situação, né? E ele falou, tá vendo isso aqui? Da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Tá na Bíblia. Daqui a pouco ele apareceu na frente de 17 pessoas. Eram pessoas que iam atrás de mim. Eu, macumbeiro ou não, ignorante ou violento ou não, ia, Jesus te ama. Eu, que Jesus não me ama nada. Estou matando, roubando, destruindo. Que Jesus me ama? Jesus te ama. Jesus te ama e ele vai fazer uma obra em tua vida, tu querendo ou não. Você querendo ou não. E ali, eu acordei aterrorizado, peguei a Bíblia, abri, eu sem ser cristão, mas já li a Bíblia, como livro. Botei o dedo e falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala comigo. Na mesma hora, eu li Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Vinde e argue-me, quer dizer, venha, vamos conversar. Mesmo que seus pecados forem como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, sangue, eu os tornarei branco como a lã. Se você quiser, escolha. Se você quiser, comereis o bem desta terra. Mas se fores rebeldes, serei devorado a espada, porque assim da boca do Senhor. Eu fechei de novo, falei, Senhor, eu nunca trabalhei, não tenho, né, não sei fazer nada, tal, não sei o que, um montão de inimigos. Como é que vai ser? Quando eu abro, eu boto o dedo em Isaías 41:10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. Fechei de novo, abri de novo. Senhor, tem inimigo tal, como é que eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço, não vou andar com um fuzil, com a pistola na mão, com a granada, como é que vai ser? Quando eu boto o dedo, Provérbios 16:7. Quando a vida do homem agrada a Deus, ele faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Em 3 anos na Federal, Deus derrubou minha cadeia toda. Toda. Eu saí pela porta da frente. Usou um advogado para isso, Deus, né? Usou quem tem na terra. Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Usou um advogado, o advogado ateu. No dia que eu veio a outra advogada, tu conhece? Geisa Ferreira, Santana Gargel, advogado aqui, nosso amigo. Ficava lá com vocês, baixinha. Patrick, essa lei aqui te bota na rua. Eu assim, olha, crente, tem 6 meses que eu aceitei Jesus. Eu, então, me dá aqui. Não, vou fazer de graça. E eu com 7 processos, que também não acreditava. Vou fazer de graça. Olha só, Saulo. Incrível. Quem tava lá viu. Vou fazer de graça. Eu não. Deus falou que eu defensor público. Dei na mão do ateu. Doutor José Roberto, lá de Mossoró. Patrick, essa lei não existe? Existe, não existe, existe. Ó, eu vou fazer, eu vou gastar meu perfume. Ele falou pra mim, vou gastar meu tempo, vou gastar meu perfume, vou gastar meu dinheiro. Vou lá em Natal, eu vou fazer a petição. Passou 30 dias, chega ele, como você se sente sendo homem livre? Tua cadeia caiu toda. Maneiro. Sabe como é que eu saí de dentro da Federal? A cadeia toda
Eu dá glória a Deus. Vai embora, o crente chato. Fabiana, rapaziada. Você acreditou? Aí, não, eu tô falando Ele tá falando do sobrenatural, né, do cara? sobrenatural. Você acreditou. E Não depois... foi você que começou a acreditar de tudo? Sim. Não foi você que abriu É a aqui o palavra. livro e falou, Mas vai eu ser não, tô aqui. falando, eu não tô falando de religião. Eu tô falando de Cristo. Experiência. Eu falo que O ar, sem o ar a gente respira. Mas deixa ele contar, contar Calma. agora a vida dele. Sem o oxigênio a gente respira? Calma aí, mano. Aí tu vai falar Tu de. vê o Agora tu vai oxigênio? falar de ciência, Não, de eu respiro, tô de ar, pregando de aqui pra oxigênio. ele, pô, tu Não, não tu tá pregando entendeu. pra ele, tu prega Isso é depois pra nossa ele, deixa mesmo. ele contar a história dele, Então, cara. o que a olho acontece? nu, não. O espiritual existe. Por isso que eu tô aqui hoje. Todos Senão, Não, eu tava no crime. não, a verdade é. Jesus A verdade- tirou o amor a verdade- que eu tinha, que o crime é um amor, tu sabe. Hein? O A que não, verdade é que pra gente estar aqui é tipo um milagre, porque eu mesmo me via em cima do morro, cheio de fuzil, no meio da rapaziada, e só vi um caminho. Pô, cara, vou morrer qualquer hora. Tá entendendo? Mas fala O de que você, ele é? fala da tua história que tava Fala, interessante, porque a gente tomou um tempão aqui pregando, né? Pregando. Então, Isso, mas tem que Jesus tem que mas estar é no isso aí barco. mesmo. Estamos no final dos tempos. Tá vindo furacão, tá vindo terremoto, tá vindo um montão de coisa, então tem que pregar. Mas fala dessa parte aí que tu tava lá do seu pai, né? Tipo assim, que você não via. Quer dizer, Visitava o na tráfico. cadeia, Não, ele tava lá na frente, já que o tráfico como uma coisa não do mal. A gente tava nessas ideias. O meu pai, de fato, ele não via o crime como uma coisa negativa. Ele não conseguia. Assim, até eu também tenho certa dificuldade de colocar as coisas em dois polos. Tá, que mas é o bom crime e gera, o que é ruim. mas o crime gera violência, irmão. A gente aqui não é criança, todo mundo com 50 anos, todo mundo foi, Verdade. fez, Verdade. sabe o que ocorre dentro do crime, porque aqui, Lamentavelmente. tipo assim, se o crime fosse só vender e cada um tirar sua onda, era a mesma coisa que vender cerveja, tá entendendo? Vender uísque e não dava nada, porque isso são vendidos. Só que o tráfico é um vício que a pessoa vai ali roubar outra pessoa para ir comprar na boca de fumo. a intenção. Então a gente não pode aqui falar que não é uma parada do mal, entendeu? Tipo assim, na nossa visão é. Porque a gente viveu, a gente sabe, tanto é, se fosse do bom, a gente tava lá direto, entendeu? A gente tava lá. Até porque faz mal pra gente mesmo, porque a gente vai pra cadeia, né? Nossa família sofre. Exatamente. Aí a gente vira pessoas discriminadas porque fizemos isso no passado. Pô, esses caras aí foram traficantes, esses caras aí, porra, assaltaram, esses caras assaltaram o banco. Esses caras fizeram isso, esses caras fizeram aquilo, esses caras são ex-presidiários. Então, pô, como é que a gente vai falar que o crime não causou mal na nossa vida? Assim, hoje a gente tá com o podcast aqui para poder mostrar que a gente mudou e a gente tá vivendo uma vida nova e tá sendo uma vida doce, porque a gente viveu uma vida amarga. Eu, o Patrick, a gente se cruzamos em Bangu 1, Bangu 3. Muito Pô, junto. muito tempo, muitos Morei anos mais junto. contigo do que com a Muitos família. anos dentro de uma cela junto do que com a nossa própria família em casa. Então, o que acontece? A gente prega aqui pros moleques novos da comunidade, cara, pra eles não entrar pro crime. Outro dia a gente foi ali O que a gente prega a é o gente que a foi ali Bíblia no pega. Olha só, escuta essa. A gente foi aqui na Tijuca, ali na pista, fomos visitar um amigo, pô, no mesmo dia 2 assaltos, cara. E aí a mulher veio correndo, a gente parado na porta da academia do cara, e a mulher, dois garotos de moto roubou. Então a gente sabe que esse garoto que tá roubando de moto ali, ele podia mais na frente pegar um polícia e matar ele, porque presenciou. Ou ele de repente dá um tiro na mulher, sabe que a mulher falou que eles levaram? Pô, levaram o celular da mulher. Então o que a gente quer passar por jovens que são criança, cara, tipo 16 anos, era pra estar brincando, jogando a bola e tal, estão roubando. Então se a gente que foi lá da parada que começou como eles, uns começou roubando também, e a vida foi totalmente só presa. Outros amigos aí com tiro, faltando braço, faltando isso, faltando aquilo, porque viveu no crime, cara. E a gente somos pessoas inteligentes, mesmo sendo da comunidade, para poder viver uma vida diferente. Você foi um cara que estudou, um cara inteligente, já se formou em bacharel, daqui a pouco vai estar pegando a OAB, a carteira. Então, se lá atrás você não tivesse cometido crime, hoje você já estava um advogado há muito tempo. Essa que é a nossa visão de passar por jovem, entendeu? Essa é a nossa visão. Porque se o crime fosse bom, filho, eu ia morrer no crime. Não, óbvio que o crime, qualquer tipo de crime, para mim é reprovável hoje em dia, evidentemente.
Sempre E tive tu tá isso. estudando direito, né? Pois é, sempre tive isso na minha mente. Isso não é porque eu saí do crime ou quando eu estava no crime eu sempre soube o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Quem tá no errado, sabe que tá Agora, errado. ruim, mal, eu não posso dizer que foi só uma coisa ruim, que foi só uma coisa má. Claro que entendeu? teve coisas boas, Isso. teve as festas, né, cara? Isso, Teve, não, né? não Pra gente- não digo isso, nem isso, né? Não é isso. Não é bom pra mim, nem ruim pra mim, mal pra mim, nem bom pra mim que eu tô falando. Eu tô falando até pra comunidade. A gente acaba sendo bom em alguns momentos, justo em Não, alguns claro, momentos. Claro, claro Então- que o cara tá no tráfico na comunidade, ele conhece a dona fulana, a dona ciclana, e sabe quem tá passando mais necessidade, ele ajuda. Se a gente for falar aqui que o crime não ajuda ninguém, a gente vai estar sendo mentiroso. Então, é Porque exatamente a gente foi isso. líder, O crime então a faz- gente sabe que a gente pagou, botamos alimento em boca de pessoas necessitadas. Então, Alex, é exatamente isso que eu tô Entendeu? querendo te dizer. É, mas a Isso parte aí que você que tá a gente- falando. A gente, óbvio que a gente quer, eu tenho filho, tenho neto, óbvio. E as gerações futuras a gente quer que não tenha contato com isso. Aí, óbvio que a gente vai ficar aqui lutando no podcast, em outros lugares, em outras frentes de batalha, para que isso não aconteça, que a gente tire quem já está no crime ou impeça de alguém que entre no crime. Óbvio. Por que a gente vai fazer isso? Porque tem consequências terríveis mesmo. Verdade. Ruins, horríveis, que a gente passou e conseguiu sobreviver. É verdade. Então, estamos aqui por causa disso. Óbvio isso. Só que o crime não é um monstro. Não é uma... Porque quando a gente trata um monstro, parece que é uma coisa sem cura, sem jeito. Entendeu? Às vezes o crime, Então o as cara tá no pessoas... crime, falta Só um de momento. opção, né? Só um momento, Com amigo. certeza. As pessoas já olham com essa discriminação que você está falando aí, como vários companheiros nossos que saem da cadeia e são Não, é marginalizados uma no olhar discriminação que a gente passa, né? por cara? causa disso. Por causa dessa visão. A gente tem que fazer o quê? Olhar para o crime, não nós aqui, as pessoas da sociedade, com intimidade maior. Se aproximar mais e ver o que está acontecendo, por que aconteceu aquilo ali, por que a pessoa está ali, e não tratar ele como um monstro, porque quando a gente trata como um monstro uma coisa ruim, Vai ficar isso que eu estou pior dizendo, ainda, o que, né? que vai acontecer? Bandido bom é bandido morto. Tem que matar, tem que jogar veneno na caixa d'água da cadeia para morrer todo mundo. Tá sofrendo? Deixa sofrer. Mas Aumenta, não é né? assim. Aumenta o sofrimento. Tá entendendo? A minha visão é essa. É isso. Não é que o crime... Para mim, o crime foi minha vida. Infelizmente, a minha vida foi o crime. O tempo todo. 2 anos da minha vida, eu fiz um trato, um acordo comigo mesmo e falei, não vou mais fazer nada de errado. Vou trabalhar. Nem mentira eu conto mais. Não faço mais nada de errado. E fiquei 2 anos assim. E eu olhei para minha vida. Cadê minha vida? Andou para onde, cara? O que eu consegui até agora na vida? Trabalhando, estudando, fazendo de tudo que você pode imaginar para ganhar dinheiro. Tudo que você... Qual foi a lícito. oportunidade que faltou, que tu acha? Fala. A oportunidade não é para mim, é na sociedade de maneira geral mesmo. É como se comporta o sistema mesmo. O sistema é feito para isso mesmo. Para você não conseguir nada. Quem vai sair Que do crime? você trabalhar, você vai conseguir. Meus amigos, estamos aqui. Eu, você, estamos aqui hoje por causa do crime. Porque a gente se envolveu no crime. Talvez a gente não tivesse essa oportunidade nunca na vida. Você falou aí, você poderia ter sido advogado. Eu não acredito nisso. Não acredito. Sabe por quê? Porque eu trabalhava no Correio, fazia faculdade de matemática, passava a noite sem dormir, tomava Guaraná em pó para não dormir, dormia em tudo quanto é lugar, encostava em qualquer lugar e dormia, trabalhava, vendia. Eu coletava doações como um segundo emprego para uma entidade que protegia as pessoas com problema de visão. Fazia várias coisas para poder ganhar dinheiro e minha vida não saía do lugar. E a minha faculdade, 4, 5 meses atrasado. Não existia ainda os programas que tem hoje do governo, infelizmente. Na época não existia, do ProUni, o SISU, que coloca o pobre dentro da universidade, né? Na minha época não existia isso. Então eu tinha que pagar mesmo a mensalidade. E eu vivia com a mensalidade atrasada da faculdade, trabalhando pra caramba.
lutando para meus filhos, pedindo bolsa de estudo para meus filhos estudar numa escola boa, para não ter o mesmo fim que eu, a mesma história que eu, de jeito nenhum. E não adiantava de nada, eu não conseguia nada, não arrumava nada. E a minha faculdade eu estava fazendo de qualquer jeito mesmo, não consegui me formar porque eu fui preso, estava fazendo de qualquer jeito e possivelmente eu seria um profissional desqualificado em relação àquilo ali, porque é a realidade de quase todo mundo que estuda e trabalha. Você não consegue estudar e trabalhar, não existe isso. Você vai levando de qualquer jeito. Hoje em dia ainda tem aulas online, é menos pior, né? Mas na minha época não tinha isso, era presencial. Então, as oportunidades são feitas mesmo para você não mudar a sua trajetória de vida, você não melhorar. Estamos aqui hoje sentados na Barra da Tijuca, tranquilamente. A gente hoje em dia está lidando com pessoas. Você estivesse na Mangueira, no crime, digamos que por um milagre, só um milagre mesmo, para você estar vivo até hoje na Mangueira. Tô mentindo? Claro. Você, Verdade, todos nós. Se a gente não tivesse tido esse intervalo dentro da penitenciária, dentro do presídio, nós não estaríamos aqui, provavelmente não. A estatística não nega isso. Você não estaria aqui se você não tivesse passado pelo crime. E se você não tivesse feito mal também. Infelizmente é isso. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui hoje para dar essa mensagem mesmo. Não siga. É como se fosse uma máquina do tempo. A gente está voltando e tentando falar com o jovem, que você sabe muito bem que o jovem tem muita dificuldade de ouvir. A rebeldia, né? De ouvir. Ele hoje, não vai ouvir. Hoje em dia é pior, até né? porque ele não tem dificuldade de ouvir, não é porque ele é retardado, não é louco, não. É porque a realidade da vida dele está gritando outra coisa no ouvido dele. Que Verdade. você vai ver o jovem, ele vai olhar para a comunidade, para o pai dele e para a mãe dele. Que infelizmente essa é uma realidade na maioria das vezes. O pai dele está trabalhando, ele quase não vê o pai dele, quase não vê a mãe dele, porque eles trabalham direto em qualquer tipo de emprego. Chegam tarde da noite em casa. O pai dele, com as frustrações da vida, os problemas da vida, às vezes encontra um abrigo na bebida ou na droga. Ou a mãe também. Meus pais, todos dois usavam droga demais, todos dois, muito. Muita droga. E ele tá vendo ali, o pai dele tá trabalhando já na existência dele, 15 anos, sei lá, 16 anos, e antes dele nascer já trabalhava naquilo ali, naquele emprego ali. E o pai dele não tem nada. Então você acha que, Aí ele via mesmice, né? Não, ele tá olhando a realidade, aquilo ali. E quem é na comunidade, quem é o bem-sucedido na comunidade? Quem é a pessoa bem-sucedida para ele? A gente sabe que Quem também... é a pessoa que tá cheia de mulher? Quem é a pessoa que tá cheia de ouro, tênis? O tênis, hoje em dia até não é tanto assim, mas na nossa época o tênis era o maior status que a gente poderia ter, o tênis. Antes do celular era o tênis. Sim. Não tinha nada melhor do que o tênis e o carro. Um carro a gente nem vislumbrava isso, porque não existia essa possibilidade. Então, mas o jovem vê o cara com ouro, vê isso, aquilo, mas também depois ele vê também na operação, a polícia matou o cara, fulano morreu. Mas ele faz a matemática. Ele faz aquela matemática mesmo. Infelizmente, é horrível falar isso. É viver muito como Zé ou pouco como rei. Infelizmente, ele vai fazer essa matemática. O que a gente vai brigar aqui é para essa matemática dar errado na vida dele. E ele vê que viver bem como um Zé. Ele tem que viver bem como um Zé. E tem que lutar para isso. Mas e aí, a sociedade vai ajudar com isso? Oportunidades, né? Tá entendendo? É muito difícil. Eu provo isso com a minha própria vida. Porque eu estudei. Se você... Aí as pessoas falavam assim, pô, Saulo, você estudou? Como é que tu foi se envolver com isso? Mas eu só estudei porque eu era envolvido com isso, porque eu não teria dinheiro nunca para pagar uma faculdade. Nunca eu teria dinheiro para pagar a faculdade, escola dos meus filhos, 2 filhos pequenos, e sustentar minha família. Impossível. Vai dizer... Eu trabalhava no Correios. No Correios. Era um emprego que muitas pessoas queriam ter, esse emprego. Muitas pessoas do meu convívio queriam ser carteiro. E eu era carteiro. Eu trabalhava numa empresa boa. Mas e aí? Eu tinha condições mínimas? Não tinha condições mínimas. Não tinha. Tanto que eu tive que... Eu procurei
outros meios, os meios que me apresentavam, que eram aqueles mais próximos ali da minha vida, que é meu aparato familiar, desestruturado, mas que tinha várias oportunidades ali de ganhar dinheiro de maneira ilícita. Não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas essa foi a minha história, é a minha realidade. E encontrava ali uma maneira de pagar minha faculdade quando dava também, porque como eu estou falando aí para vocês, devia 5 meses, 4 meses, quase sendo expulso da faculdade e pagava uma mensalidade aqui para não ser expulso, conversava com um, conversava com o outro e lutando mesmo, dando um jeito, sem dar volta em ninguém, sem pisar em ninguém, sem fazer safadeza com ninguém, mas tentando de todas as formas ali as lacunas que eu podia seguir para poder me sustentar. E é muito difícil você conversar com uma criança, um jovem, e falar para ele, meu filho, tem outro caminho. Tem outro caminho. Aí se ele falar para você assim, tá, e aí? Digamos que ele fosse uma pessoa que pudesse falar, tá, e aí? Eu vou conseguir o quê? Trabalhando. Qual é o exemplo que você tem aí para me dar? Tá entendendo? A gente fica sem ferramentas para lutar com isso, porque a sociedade mesmo é preparada para não dar essas ferramentas. Porque seria... Outro dia eu vi um rapaz aí falando de uma entidade social, ele falando que é possível, tem que incentivar o comerciante da comunidade. Maravilhoso aquilo ali. Excelente, seria ótimo. Porque se você cria um super-herói trabalhador dentro da comunidade, aí você vai falar pro jovem, meu amigo, olha aqui, quantas pessoas estão bem-sucedidas aí, empreenderam, tiveram oportunidade, foram incentivadas mesmo com o projeto do governo, né? Incentivadas, a gente vai montar lá um restaurante lá dentro da favela, não é isso, para não pagar imposto, não é isso. É a gente incentivar todos os comerciantes ali, empreendedores, que têm alma de empreendedor, para tentar dar um exemplo de verdade para o jovem. E não só ficar falando que o crime é isso, o criminoso é aquilo, tem que morrer, esses garotos aí que estão roubando o celular. Eu fui furtado um dia desse aí, furtaram meu celular. Mas aquilo ali, eu vou ter ódio daquele garoto ali? Eu vou ter ódio daquele garoto? Nós vamos ter ódio daquele garoto? Somos da comunidade? É horrível a gente ser tomado nosso bem, que a gente conquistou, e agora é muito mais difícil de conquistar as coisas. A gente conquistou, levou. Mas e aí? Aquilo ali não é um probleminha pequeno, cara. Aquilo ali é um problema enorme. É que ele começa assim, né? É uma coisa grande. Aquilo ali, ele não tá ali, vou roubar hoje. Não é isso. Isso vai nascendo dentro dele, vai virando coragem, uma revolta com coragem. Muitos, evidentemente, nem têm essa noção, nem param para pensar por que eles estão ali no crime. Mas eu vi como uma reação mesmo que eu tive no momento da minha vida. Eu tive que ter essa reação mesmo. Infelizmente, eu fiz essa ponderação. Eu, graças a Deus, assim, e desse jeito que você estava falando aí, que você tentou suicídio, eu vi várias pessoas tentarem suicídio já, vi vários conseguirem. Eu vi acontecer isso. Temos amigos, né? Mas eu entrei na cadeia, eu fui preso, fiquei 3 anos e 3 meses em Bangu 1. Não o Bangu 1 que você ficou. Um outro Bangu 1. Depois que teve aqueles problemas todos em Bangu 1, Bangu 1 passou por um processo de reformularização e acabou sendo uma cadeia muito rigorosa. Assim, até comparado aos presídios federais. E eu fiquei 3 anos e 3 meses e morei ali. Mas eu não desfrutei do sofrimento como as pessoas desfrutaram, a maioria. Por quê? Porque eu tinha consciência do que eu tinha me envolvido. Eu não estava vendendo pipoca na Rocinha. Não estava vendendo pipoca. Eu sabia o que eu estava fazendo e eu tinha consciência disso. Eu não entrei rindo e sorridente na cadeia, evidente que não. Mas eu posso te dizer que eu tirei uma cadeia, psicologicamente falando, muito mais tranquilo que a maioria. Eu fui muito menos destruído do que a maioria dos meus companheiros. Posso te dizer isso com certeza. Porque eu tinha convicção do que eu fiz, então eu não tinha direito de chorar. Eu não tinha por que ter lágrima para aquele momento ali. A reação da ação, né? Porque você já é preparado psicologicamente. Sim. Eu estava na Rocinha, eu viajei para o Nordeste, meu filho tinha 11 anos, minha filha tinha 9, e eu falava para eles, tá bom, não tá? Não é legal isso aqui? Mas vocês têm que estar preparados. Qualquer hora a polícia vai bater na porta aí e vai acabar com tudo. E era isso aí mesmo. E foi isso aí mesmo que aconteceu. A polícia bateu na porta, eu fui preso. E agora, meu amigo, óbvio que a gente
sente o chão saindo do chão, o chão sumindo, é óbvio, todos nós passamos por isso. O corpo gela todo, dos pés à cabeça, você, caramba, e agora? Acabou minha vida. Quantos anos eu tenho agora? Acabou minha vida aqui. Quando eu entrei em Bangu 1, estava com 18 mandados de prisão. Assim, pelo certo, deveriam resultar em 18 processos. Mas aquela maluquice mesmo, né, da justiça e da polícia se transformou em 3, em 4, em 6, sei lá, em 6. E gerou uma condenação de 36 anos. Em Bangu 1, que você fica... Eu fiquei 1 ano em Bangu 1 sem ninguém entrar nem ninguém sair. Ficou no de RDD. dentro, de dentro da galeria. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas a galeria estava aberta ou vocês tinham direito só de 2 horas de A banho de galeria sol? ficava aberta 9 horas e meia por dia, né? Igual lá que são 2 horas, né? 9 horas e meia, 8 horas e meia por dia. 8 horas abria, né? 5 horas. 9 horas abria, 4 horas da tarde fechava. Então, Uma respirada, né? 8 horas. Vamos dizer assim, 8 Aquela horas. respiradinha ali dentro daquele pátiozinho, né? Pequenininho, você sabe como é que é lá. Ali pra Mas assim, horrível, claro que é horrível. Você ficar dentro de um Limitado. lugar de 6 metros quadrados, que lá obedece os padrões, né, que deveriam ser todas as penitenciárias. De 6 metros quadrados, sozinho, sem contato praticamente com ninguém, só aos gritos. Tem uma hora que você cansa. Obviamente que aquilo ali teve uma deterioração psicológica Muito. né, irreparável na minha mente, na mente de vocês. Ninguém saiu da cadeia melhor. Ninguém saiu da cadeia melhor. Que diga-se isso bastante. Mas eu passei por aquilo ali e eu posso dizer para você que eu ficava zoando o dia inteiro, fazendo exercício, zoando, lendo, estudando. E foi assim que eu tirei a minha cadeia toda. Porque eu estava preparado e consciente do que eu estava fazendo, diferentemente da maioria. Infelizmente até, eu digo. Porque a gente vê as pessoas se autodestruírem dentro da cadeia. Você vê pessoas que eram totalmente corretas na rua, dentro daquela proposta do crime, corretas, e dentro da cadeia ela começar a fazer várias merda, várias coisas horríveis. E né, ser cobrada por causa disso, né, pela aquela estrutura de organização ali da cadeia. Perde a dignidade, né? A gente viu isso acontecer, vocês viram isso acontecer. Muito. Com Até certeza. mesmo por causa de um psicológico que, né, cara, do nada acontece, né, cara? A vida a gente, é um sopro, né, o Saulo? Nós estamos hoje aqui, cara, muito feliz de poder estar conversando contigo. Você está dando uma aula, meu irmão, pode ter certeza disso. É um verdadeiro bacharel, meu irmão. Pode ter certeza aqui. Você está fazendo aqui 3 advogados aqui, meu irmão. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Cara, você contou que você começou muito cedo por causa de tudo que aconteceu dentro da sua casa, né? Por tudo que você via. Quando começa a história do Saulo mais o Barão do Pó? Porque o seu pai já tinha ia lhe apresentar uma pessoa que vinha da Bahia, que ia ali, né, entregar algumas coisas para você revender. Mas quando começa a história do Saulo, o Barão? Então, antes da Rocinha... Agora espera um pouquinho. Quinta-feira a gente fala mais desse processo. É isso aí. Se inscreve aí, No dá canal, o like. compartilha. Dá o like, compartilha. Ativa o sininho. E ó, quinta-feira, 19 horas, esperamos você aqui, hein? Agora, Valeu, E troca rapaziada. uma ideia também com a gente. Tá? No chat. No chat. Valeu.